Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero em Deus que sim. Aqui é Helenice Freitas, mais uma vez chegando, fazendo um vídeo, conversando com vocês. Para vocês que não me conhecem, esse é o canal Conversando com a Nice. São todos muito bem-vindos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. É um prazer estar falando com vocês, tá bom? E mais uma vez eu vou tentar gravar um vídeo para estar falando com vocês o porquê que eu fiz este canal. Já tentei várias vezes gravar este vídeo, mas eu fico muito emotiva e não consigo. Mas eu vou tentar mais uma vez, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é 4 de maio de 2022. Hoje é o aniversário de uma grande mulher. Uma mulher que só deixou amor, carinho, exemplo, uma mulher guerreira, uma mulher a qual eu tenho orgulho, que é a minha mãe. Hoje seria o aniversário de 89 anos da minha mãe. Porém, aprove Deus, no dia 13 de julho do ano de 2021, ela foi morar na glória. Foi muito difícil, nós estávamos em pandemia. Eu sou filha única, que eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Sou filha única, tenho, graças a Deus, o meu esposo, tenho 2 filhos, o Davi e o Tiago, uma nora, a Luana, que são bênção na minha vida. E durante esta pandemia, não saíamos de casa, ficávamos em casa ou aqui na chácara. Eu só saía para poder ir no mercado, uma vez por mês fazer a despesa, o restante quem fazia era o meu esposo. Porque eu cuidava da minha mãe, cuidava do esposo dela, então a gente tinha que se precaver, né? Tomar todos os cuidados. Até então eu não tinha tomado nenhuma vacina, só a minha mãe tinha tomado a primeira e a segunda dose, o esposo dela, e tanto eu como o meu esposo a gente não tinha tomado a vacina. Aliás, meu esposo já tinha tomado a primeira dose, eu não tinha tomado nenhuma dose. Mas no comecinho de maio de 2021, a minha mãe começou a sentir. Minha mãe, uma mulher muito esperta, ativa, cuidava da casa, do marido, lavava roupa, fazia a comidinha dela, morava no mesmo quintal que há 5 anos atrás eu vendi a minha casa, comprei uma casa, um terreno com 2 casas para trazer a minha mãe para morar comigo, porque a gente sabe que a idade vai chegando e vai ficando difícil, né? E eu trouxe a minha mãe para morar comigo. E ela veio morar comigo, estava morando, tudo bem, tudo tranquilo, tinha as dores que todos nós temos, né? Dor de coluna, dor na perna, mas isso é normal. Eu tô aqui mesmo, eu já falei para vocês esses dias que eu tô me arrastando de dor na perna, né? Mas tudo bem, mas uma mulher ativa, dinâmica, uma bênção de Deus. E a gente tomando maior cuidado, né, nesta Covid. E um certo dia minha mãe começou com uma dor assim nas costas, assim, ó, na parte de baixo, assim, nas costas. E como eu tô falando, ela tem problema de coluna, tinha problema de coluna, e a gente achando que era coluna. E fiquei segurando para não levar no médico devido a tudo o que está acontecendo, né? E segura daqui, segura de lá, e a dor foi aumentando. Aí eu falei assim, e a gente segurando, né, para não passar no médico devido esse vírus aí tão difícil. Mas aí eu vi que não tinha jeito. O que que eu fiz? Eu falei, eu vou passar lá no particular, liguei na clínica, conversei com a moça da clínica, expliquei a situação. Falei, a minha mãe está com uma dor muito forte e ela está precisando passar na clínica. Eu já passava com essa geriátrica, né? E levei, eu falei, porque eu espero que não tenha muita gente, né? Ela falou, não, pode vir, fica tranquila, tá vazio, traz a sua mãe para passar na geriátrica aqui e não tem ninguém. Isso eu fiz, levei a minha mãe no particular ali, levei para não correr esse risco, levei com toda a proteção, passando álcool, isso e aquilo. A médica atendeu, olhou tal, falou, não, é problema de coluna, eu vou passar esse remédio para a senhora em fórmula,
manda fazer e vai dar uma aliviada. Falei, tranquilo. Isso era uma sexta-feira, já era uma sexta-feira à tardezinha, quando nós saímos da clínica, por volta de umas 6 horas. Já passamos na farmácia, mandamos manipular, só que o remédio só ficaria pronto na segunda-feira à tarde ou na terça de manhã. Tá. Quando foi aí passou o final de semana, foi indo, né? Dor aqui, dor ali, dor lá, mas indo, fazendo as coisinhas dela, tranquilo, e eu pedindo a misericórdia de Deus, porque só Deus mesmo para ajudar. Quando foi na segunda-feira à tarde, pegamos o remédio, ela pegou o remédio, tomou, eu falei, mãe, não vai tomar agora à noite, porque eu nunca gosto de dar o remédio a primeira vez à noite, vamos começar durante o dia. Que se der alguma reação durante o dia é mais fácil para lidar, né? Vocês concordam comigo? Tá bom, isso foi já na segunda. Quando foi na terça-feira de manhã, ela levantou, tomou o cafezinho dela e eu dei o remédio. Tá bom, e naquela esperança, né, que vai melhorar, tal. E nisso, no outro dia, já era aniversário dela, dia 4 de maio. Fizemos uma festinha, como vocês vão ver aí no vídeo, né, ela ali falando que tava com dor, mas fazendo todas as coisinhas dela. Tá bom. E nisso era terça, e quando era o próximo domingo que ia vir, era o Dia das Mães. E ela chegou até o Dia das Mães, almoçou comigo, comeu bem, tudo, tranquilo. Só que quando foi a noite do domingo para segunda-feira, ela começou a passar mal, por volta de 1 hora da manhã. E começou a passar mal, e começou a sentir dor, e começou a urina, começou a soltar, e eu fiquei apavorado, e aí eu e meu esposo, a gente correu, foi cuidar dela, e ali viramos a noite, cuidando dela, né? Foi até de manhã. Quando deu por volta de 6 horas da manhã, eu falei pro meu esposo, eu falei, não vai ter mais jeito, a gente vai ter que levá-la pro hospital. Mas e o medo de levar para o hospital e aquela montoeira de gente e terminar contraindo a Covid? E ali eu liguei para minha tia Zitinha, porque a minha tia Zitinha, a minha tia Dinha, são irmãs da minha mãe e elas são muito unidas, as três, né? E a minha tia Zitinha tinha ido viajar, fazia 3 meses, ela foi viajar e ficou lá no interior, né? Por causa dessa pandemia, não teve como que ela voltar, já tinha 3 meses que ela não via minha mãe não via ela, elas conversavam todo dia, mas somente pelo aplicativo. E eu falei para minha tia, falei, tia, minha mãe não está bem, a senhora vem aqui ver minha mãe, dar uma força? Sim, porque ela sempre me ajudou, sempre foi muito companheira, tanto ela como a minha tia Dinha. Sempre foi muito companheira. E a minha tia veio para ajudar, só que não teve jeito. Eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que levar minha mãe para o hospital. E a minha mãe já estava numa situação que não aguentava mais nem andar da casa dela até o carro, a garagem, né? Eu tive que chamar o SAMU. Gente, desculpa. Eu já tentei outras vezes filmar, gravar para vocês esse vídeo, só que é muito difícil, né, para mim. Porque tá só com 10 meses que tudo aconteceu, então se torna assim muito difícil. Me perdoem, tá bom? Aí eu peguei e chamei o SAMU veio, levou a minha mãe. Minha mãe ficou internada 1 semana. Ali ela é internada, o médico fez os exames necessários, fez o exame da Covid, não deu Covid, né? Deu negativo para Covid, e fez os exames e deu problema de rins. E ela ficou 1 semana internada ali, tratando, né? E eu ia todos os dias olhar ela, né? Tudo certinho, fazia visita, tal. Só podia uma pessoa entrar. E eu entrava, visitava ela com o maior cuidado, álcool gel, máscara, isso, aquilo. Tá. E ela ficou 1 semana. E nessa 1 semana passou, ela veio embora para casa. Teve alta, veio embora para casa, chegou em casa, jantou, comeu direitinho. Olha, gente, escuta aí a Laila espirrando, ó, não para de espirrar. Jantou, comeu direitinho e foi dormir, né? E a gente pensando assim, tá tudo bem, ela tá melhorando, né? Tá retomando as forças. Quando foi no outro dia, ela amanheceu e eu vi que ela tava um pouquinho quente. Ela tava com um pouquinho de febre. Eu achei aquilo estranho, mas, né? A gente não é médico, a gente não entende, né? Eu falei,
tá na mão de Deus. Dei dipirona, tomou os remédios que o médico passou, aquela forma que a médica tinha passado, suspendeu, ela começou a tomar o remédio somente que o médico passou. E tá tomando o remédio e nisso passou mais uma semana, passaram 5 dias. E ela com febre, com febre, com febre. Eu falei, não melhorava. E aquele febrão não passava. E eu falava para ela assim, mãe, eu vou ter que te levar no médico de novo. Não, mas eu não quero ir, não quero ir, não quero ir. Falei, mãe, mas não tem jeito, vou ter que te levar, porque essa febre não passa. Aí foi indo, a minha tia tava junto com a gente, a minha tia Zitinha junto com a gente. Aí eu falava, e aí, tia? Falava assim, tá difícil. E a gente segurando para não levar por causa do Covid. Só que chegou uma hora que não teve jeito. Eu falei, não, vou ter que chamar de novo o SAMU. E chamei o SAMU. Chamei o SAMU veio, e isso já tinha 5 dias que ela estava em casa, que ela tinha saído do hospital pela primeira vez. O SAMU veio, aí mediu a pressão, estava boa. Aí ele falou, ela tem diabetes? Eu falei, não, ela tá pré-diabética, porque ela tava com o exame normal da 100, né? O dela tinha dado, na época, 105. Então, a médica falou, tá pré-diabética, mas só toma os remedinhos e tal. Mas isso já estava há 2 anos atrás e a gente fazia, cada 3 meses fazia os exames, dava tudo normal. Inclusive, o último exame que ela fez é sem o normal, o dela deu 97, né? Tava bom. Aí tá bom. Só que aí eles mediram a diabetes dela, tava 580. Olha aí. Já levaram ela para o hospital urgentemente. Só que o que eles fizeram? Levaram minha mãe para o hospital e eu, lógico, junto, né? Acompanhante. E levaram a minha mãe e colocaram ela na ala de Covid. A ala de Covid estava cheia? Não, porque levaram ela para a UPA. A ala de Covid estava vazia, mas é uma ala de Covid. E ela ficou ali na ala de Covid. E aí, ela naquela ala de Covid, eu juntamente com ela, né? Só que eu não aceitei aquilo. E ela ficou internada. Vocês viram o marido passando ali atrás? Ela ficou internada e eu ali, dando assistência. E eles queriam que eu ficasse com ela juntamente naquela ala de Covid. Isso era por volta de 2 horas quando ela chegou no hospital. E era 8 horas da noite e eu estava ali. E nisso chegaram mais 3 pacientes com Covid. E eu ali na ala de Covid juntamente com a minha mãe. Só que eu não aceitei aquilo. Eu falei, não é certo. A minha mãe não está com Covid, eu não estou com Covid. E a gente nessa ala de Covid, nós podemos contrair o vírus. E vai ser pior, né? E não deu outra. Mas aí eu chamei, que já era 8 horas da noite, aí eu liguei na vigilância sanitária, liguei do departamento, né, pra poder me tirar dali, porque eles queriam que eu ficasse com a minha mãe. Que eles falaram, ela tem mais de 60, você tem que ficar com ela. Só que eu não queria ficar porque é uma ala de Covid, e também não queria que minha mãe ficasse porque é uma ala de Covid. E até então minha mãe não estava com Covid. Tá bom, aí veio, né? A médica viu ligando na vigilância sanitária, ligando lá no Procon, ligando naqueles lugares que podia me ajudar. Aí ela falou assim, tá bom, então você vai embora e amanhã você volta, porque ela vai ser transferida para um outro hospital. Eu falei, tá bom. Aí peguei e vim embora para casa e ela ficou internada, porque ela estava com a diabetes muito alta e estava com febre. Tá bom, e eu vim embora. E passou a noite, quando foi de manhã cedinho, eu já levantei e fui atrás da minha mãe. Aí cheguei lá, eles falaram, não, ela não está aqui. Ela foi para o hospital de campanha e não pode ir, né? Não podia ir. Eu falei, tudo bem, só que tem... Aí eles explicaram, tem videochamada, é feito videochamada todos os dias e vai ser feito o teste de Covid nela. Eu falei, tá bom. E aí eu peguei e voltei para casa. Só que quando deu a noite, eu comecei a me sentir mal. E medi a minha febre, eu estava com febre também. Mas o que eu imaginei? Eu estou com febre porque quando eu levei a minha mãe para o hospital, que foi um dia antes, eu levei ela cedo, eu levei por volta de 1 hora da tarde. E eu fiquei lá até 10 horas da noite. E quando eu fui sem blusa, fui com manguinha curta, fui com uma rasteirinha no pé e esfriou muito. À tarde para a noite esfriou muito. Então eu imaginei assim, bom, eu devo ter contraído uma gripe, pegado uma gripe, porque eu estava sem agasalho, né? E ali eu comecei a ter febre, Aí a minha coluna já travou, uma dor assim também nas costas, igual a minha mãe.
travou a minha coluna e febre, febre, febre. E ali eu já fui ficando na cama. E todos os dias eu falava com a minha mãe por videochamada. Até então parecia que estava correndo tudo bem, né? Então, aí parecia que estava correndo tudo bem lá com a minha mãe. Todo dia eles faziam videochamada, eu conversava com ela conversava comigo. Só que então eu já estava na cama também por causa da febre. E eu comecei a sentir canseira, canseira. Uma canseira que vocês não fazem ideia. Uma coisa terrível, uma canseira terrível. Aí no quarto dia, o meu esposo me levou para fazer o teste do Covid particular, né? Na farmácia. Eu fiz o teste do Covid, fiz aquele do cotonete. Deu negativo. Falei, graças a Deus. Só que aí eu fui piorando. E minha mãe internada lá também. E ela também fez o teste do Covid lá e deu negativo. E eu em casa, deu negativo. Só que aí eu fui piorando. Febre foi subindo, e aquela canseira, e aquela canseira, e aquela canseira. E foi só piorando, piorando, piorando. E eu falava com a minha mãe todos os dias por videochamada. Chegou num estágio que eu não jamais podia atender a minha mãe. Quando fazia videochamada, quem atendia era meu filho Davi. Porque na época ele estava desempregado. Olha como Deus sabe de todas as coisas, né? Na época ele estava desempregado e ele que atendia a videochamada. Então ela perguntava de mim, uma hora eu estava tomando banho, outra hora eu tinha saído para ir no mercado, só que infelizmente eu tinha que falar isso, porque eu não aguentava falar com ela de canseira e eu não queria que ela me visse passando mal. Eu via ela na videochamada, entendeu? Só que ela não me via. E eu fui ficando ruim. Fui ficando ruim, só que a minha mãe estava melhorando. Só que aí fez o teste do Covid. Depois de 10 dias que ela estava internada e eu 10 dias já na cama, fez o teste do Covid na minha mãe, deu positivo. Aí eu fui e fiz o teste do Covid, porque eu estava ruim. E nisso eu estava passando na UPA, passando na emergência direto. Eu já estava com as veias do braço toda já estourada, veia das mãos, tudo estourado, porque eu ia no médico, na emergência, tomava soro com dipirona e voltava para casa, porque o teste do Covid dava negativo. E eu ali, quase morrendo. E a minha mãe já internada há 10 dias. Aí ela fez o teste, deu positivo. Quando ela fez o teste que deu positivo, eu falei, não, eu vou fazer o teste novamente. Fiz o teste novamente. Mais uma vez, deu negativo, o meu, entendeu? E da minha mãe tinha dado positivo. E foram se passando os dias. Quando estava com 20 dias com a minha mãe internada e eu muito ruim já em casa e já tinha passado no médico várias vezes. O meu pastor, que é uma bênção, foi uma bênção nas nossas vidas, pastor Nivaldo, irmã Kátia, ele ligava todos os dias para saber como que eu estava, né? Ligava, meu esposo falava com ele, falava, olha pastor, ela não tá bem, é isso, aquilo, já levei no médico. Já tomou soro, já fez isso, já fez aquilo, já tá tomando inúmeros remédios e não melhora, porque eu tava tomando antibiótico, eu tava tomando anti-inflamatório, eu tava tomando tudo o que vocês imaginarem, mas eu não melhorava. O meu pastor, muito ali, assim, muito carinhoso, trouxe um outro remédio, entregou no portão pro meu esposo, eu comecei a tomar aquele remédio e não melhorava, e o meu pastor falava assim, tem que levar ela no médico novamente, e o meu esposo me levava no médico e nada. Quando fez 20 dias que a minha mãe estava internada e eu muito ruim, eu falei pro meu esposo o seguinte, meu bem, me leva na clínica, com a clínica geral, que a gente passa, tanto eu como ele, a gente passa na clínica geral faz tempo já, eu faço com ela já tem uns 3 anos. Ela me conhece e ela vai me entender, ela vai ver o que está acontecendo. E aí o meu esposo foi me levar nessa médica. Só que na hora que tem para chegar no consultório, tem uns degrauzinhos. Na hora que eu tava descendo aqueles degrauzinhos, que eu não tava aguentando mais descer naqueles degrauzinhos, tava passando um rapaz, assim, eu creio que ele é um médico. Ele falou, o que está acontecendo? Aí o meu esposo explicou para ele o que estava acontecendo. Ele falou, traz ela aqui. Eu sentei num banco mesmo, sabe? Na sala de espera, assim. Eu sentei no banco e ele ouviu o meu pulmão. Na hora que ele ouviu o meu pulmão, ele falou assim, pode levar ela para internar agora. Aí chamou a enfermeira, falou para a enfermeira, chama a ambulância, porque ela não pode. Aí meu esposo falou assim, não, eu levo ela de carro. Ele falou assim, não, porque ela pode morrer no caminho. Chama
a ambulância. Aí o meu esposo foi, já ligou para o meu filho, a menina da recepção já ligou para a ambulância veio, me buscou e me levou para o hospital de campanha. Quando chegou no hospital de campanha, eu olhei assim e falei, vixe, morri. Porque, né, a gente escuta falar tanta coisa, né? Falei, morri. Que a gente escuta falar que é isso, aquilo outro. Não, pessoal, eu tô aqui para dizer, sem vergonha nenhuma, eu fui para o hospital de campanha e fui muito bem tratada. O hospital de campanha de Santo André, onde eu resido, né, ali, moro ali, muito bem cuidada, já me levaram na hora para fazer a tomografia, na hora que fizeram a tomografia, deu 50% do meu pulmão, já estava comprometido, já me levaram para a internação, eu fiquei ali na internação, já me colocaram no soro, me colocaram no oxigênio, foi aquele corre-corre, muito bem cuidada mesmo. Eu falo para a glória de Deus, né? Porque é Deus também cuidando da gente. E naqueles cuidados ali, cuida daqui, cuida de lá, quando foi 8 horas da noite, era a hora que o médico passou para me ver. Aí ele olhou, examinou tudo de novo e falou o seguinte, olha, falou para a enfermeira e falou para mim, né? Olha, a gente vai te levar para a UTI. Só que nisso, a minha mãe já estava também na UTI, eu sabia. Minha mãe já estava na UTI há uma semana, desde que fez o teste de Covid e deu positivo. Só que ela não estava entubada, nada, mas estava na UTI. E eu estava no mesmo hospital que a minha mãe. Aí eles falaram assim, eu vou te levar para a UTI. O médico falou, eu vou te levar para a UTI. Aí na hora eu falei, doutor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Porque a minha mãe está na UTI e eu não vou aguentar ver a minha mãe nessa situação. E ela também não vai aguentar me ver, né? Mãe e filha nessa situação. E eu pedi tanto, e ele falou assim, tá bom, eu vou esperar até amanhã cedo. Mas se você não melhorar, nós vamos ter que te levar para a UTI. Eu falei, tá bom, doutor, eu concordo. E eu passei a noite ali orando, pedindo a misericórdia de Deus, que Deus tivesse misericórdia de mim e não me deixasse ver a minha mãe ali naquela UTI, assim como eu não queria ir para aquela UTI. E eu clamei a noite toda, pedindo a Deus misericórdia, porque eu não queria ver a minha mãe naquela situação e não queria também que ela me visse naquela situação. E quando foi de manhã, eles vieram medir a minha saturação. E ela tinha. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a minha saturação tinha aumentado, tinha subido, né? Porque ela estava baixa. Tinha subido. Aí o médico falou, olha, não vou te levar para a UTI porque deu uma melhorada na sua saturação. Mas se precisar, você vai. Falei, tá bom, não vou discutir com o senhor. O que tem que fazer, tem que se fazer, né? É a vida que está em jogo, né? Só que ali, Deus foi me dando graça, eu fui pedindo a misericórdia do Senhor e fui fazendo o tratamento. E eu falava todos os dias, em videochamada com o meu esposo. E perguntava, logicamente, da minha mãe. E graças a Deus, as notícias eram boas. Que a minha mãe estava melhorando, ela estava na UTI, mas que ela estava melhorando. E eu também estava melhorando, né? Quando estava com 8 dias que eu estava no hospital, e o médico já tinha falado para mim que eu ia ficar no mínimo 15 dias no hospital, porque eu teria que tomar os antibióticos, e os antibióticos é 15 dias, desculpa. E era tudo veia, né? Então eu tinha que ficar lá pelo menos 15 dias. E estava com 8 dias que eu estava no hospital, isso era um domingo. O meu marido, na videochamada, ele falou assim, bem, amanhã a sua mãe vai ter alta. E eu fiquei super feliz, né? Só não fiquei mais feliz porque eu pensei assim, poxa, a minha mãe vai ter alta, como vai ser? Ela vai para casa, quem vai cuidar dela? E outra, ela vai chegar em casa, ela não vai me ver, vai ser muito doloroso para ela, porque eu estava internada. Eu teria que ficar ali mais ou menos mais 8 dias, né? Mas eu falei, graças a Deus, se ela vai ter alta é porque ela melhorou. Tá bom. Fiquei feliz, falei ali para todo mundo daquela ala, porque na ala que eu estava, tinham 20 mulheres internadas. E eu, se vocês sabem que eu tenho muita fé,
eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus, porque se não for a Ele, eu não estaria aqui falando com vocês, né? E ali eu passava aquelas mulheres e eu sempre falando, não, tenha fé, nós vamos sair dessa, nós vamos vencer, o Covid não vai nos levar, Deus vai ter misericórdia, nós vamos vencer. E eu animava aquelas mulheres, porque é a hora de ânimo, né? E embora eu não conseguia falar muito, porque eu tinha muita canseira, mas quando eu podia falar, eu falava, eu animava aquelas mulheres. E ali eu comuniquei, falei, olha gente, a minha mãe vai ter alta amanhã, glória a Deus. E todas elas festejaram comigo. Tá bom, passou. Aí passou o domingo, que eu fiquei sabendo, quando foi à noite, era 8 horas da noite, o médico passou, me olhou, eu estava bem e tal, ele conversou comigo, eu estava bem. Ele me tirou do oxigênio nesse domingo, olha como acontecem as coisas. Neste domingo ele me tirou do oxigênio, que eu estava com oxigênio, né? A minha saturação já estava bem, e ele me tirou daquele oxigênio, tal. E eu falei para ele, falei, doutor, eu tô feliz, porque a minha mãe vai ter alta no dia de amanhã. Ele falou, ah, é? Ele falou, é. Falei, sim. Aí ele falou assim, ai, falou assim, ai, que bom, a sua mãe vai ter alta amanhã? Eu falei, sim. Ele falou, ai, que bom. Aí eu falei, e aí, doutor, e eu, quando eu vou ter alta? Ele falou, não, você precisa ficar aqui pelo menos mais uma semana. Eu falei, tá bom. Aí, tá bom. Aí falei pro meu esposo, né, que nem eu falei pra vocês, falava com a minha tia Zitinha pra ir cuidar da minha mãe, e eu ali toda feliz que eu ia ter alta. Quando foi na segunda-feira de manhã, não, voltando. Quando foi no domingo, por volta de umas 10 horas, eu já estava pronta para dormir, já estava deitadinha, coberta, tudo, já tinha tomado a minha medicação e estava muito frio, eu coberta ali, cochilando assim para dormir. Eu senti um aperto no meu coração tão grande, uma angústia no meu coração, e eu joguei aquelas cobertas e comecei a chorar, chorar, chorar. Aí veio a enfermeira e falou assim: nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Falei, o que está acontecendo? Eu não sei, eu só sei que eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza muito grande. Aí ela falou assim, não, descansa porque está tudo bem. É porque você está emocionada que a sua mãe vai ter alta amanhã. Aí eu falei assim, eu creio que sim. Falei para ela assim, mas aquilo, uma tristeza dentro de mim me bateu, mas eu pensei assim comigo, essa tristeza deve ser porque minha mãe vai para casa e eu estou aqui. Aí ela veio e me deu 2 calmantes para eu poder dormir e eu não conseguia dormir. Eu passei uma noite assim, sabe quando você fica assim variando, você não tá nem dormindo nem acordada, e ali, sabe, foi aquela noite, uma noite tribulosa. Aí tudo bem. Quando foi na segunda-feira, por volta de 8 horas da manhã, o médico veio me ver. Só que ele veio, ele e mais 2 profissionais, que era a assistente social e a psicóloga. E eu olhei assim, porque eu já conhecia que eles passam todos os dias, só que eles passam individual. Só que quando ele veio me ver, e eu vi que ele veio só no meu leito, ele não foi nos outros leitos. Ele veio me ver e falou assim, e aí, dona Helenice, como tá? Eu falei, tá tudo bem, doutor. Aí ele falou assim, você tá calma? Eu falei, sim, tô tranquila. A minha mãe vai ter alta hoje, então para mim tá bom. Bom seria também se eu tivesse alta hoje. Eu falei para ele, né? Quando eu falei assim, ele falou assim para mim, olha, nós vamos fazer uma tomografia agora e dependendo do que der na sua tomografia, você vai estar de alta. Aí eu falei assim, ué, mas e o restante do tratamento? O senhor não falou que são mais 8 dias? O senhor falou isso para mim ontem? Ele falou, sim, mas teve uma mudança aí e você vai terminar o tratamento em casa. Só que você vai ter que prometer que você vai fazer o tratamento certinho e no primeiro sinal de piora você volta para o hospital. Tudo bem? Eu falei, tudo bem, doutor. Só que eu não pensei em nada. Você entendeu? Eu falei, ainda falei para ele assim, graças a Deus, eu vou para casa, mesmo eu não estando bem, mas a minha mãe vai me ver em casa, ela vai ficar mais aliviada. Aí eu falei para ele assim, doutor, que bom que eu vou para casa, porque aí eu cuido da minha mãe, ela cuida de mim. Quando eu falei assim, a assistente social olhou para mim e eu vi que ela ficou assim vermelha e com os olhos lacrimejando, só que, não sei, não vinha nada na minha cabeça, porque eu estava tão feliz com a alta da minha mãe que não vinha nada na minha cabeça. Ai, gente, desculpa mesmo, não tem como. Tá
Tá bom, e aí veio o dia já tava ali correndo, e eu falei pra enfermeira, olha, você liga pro meu esposo para ele vir me buscar, porque eu fiz a tomografia, e a tomografia, meu pulmão já estava bem melhor, e o médico me deu alta. E eu falei pra enfermeira, você liga pro meu esposo para ele vir me buscar, porque a minha mãe tá de alta e eu preciso ir para casa. Só que você vai ligar para ele pode demorar um pouquinho, porque ele tem que esperar a minha mãe sair do hospital primeiro, levar para casa, depois ele vem me buscar. E ela olhou para mim e não respondeu nada. E tudo bem. E o dia foi correndo, e meu esposo não chegava para vir me buscar. E não teve videochamada naquele dia. E eu, na minha inocência, eu acho que foi Deus que não permitiu. E eu, na minha inocência, eu falei, não vai ter videochamada, porque o meu esposo veio me buscar, então eles não vão fazer videochamada. Quando deu 6 horas da tarde, a enfermeira falou para mim assim, olha, o seu esposo chegou para te buscar. Ela falou assim, o seu esposo chegou para te buscar. E eu fiquei toda feliz, né? Aí, como eu falei para vocês, eu estava muito fraca, muita fraqueza. Não tinha forças para nada. Teve dias que eu tinha que tomar o banho na cama, porque eu não aguentava nem levantar. Aí me colocaram na cadeira de roda e me levaram para o estacionamento. Quando eu cheguei no estacionamento, me levaram numa salinha. Quando eu cheguei nessa salinha, tinha 3 profissionais, também da saúde, né? Um médico de novo, a psicóloga e a assistente social. E tava meu esposo, meu filho Tiago e a minha nora. E eu cheguei e falei assim, aí gente, consegui, venci a Covid, tô voltando para casa. E eles assim parados, só assim me olhando. Aí eu falei assim, vocês não estão felizes em me ver? E os profissionais olhavam assim para mim e ninguém falava nada. Quando ninguém falava nada, eu falei assim, gente, aconteceu alguma coisa? Quando eu falei assim, o meu marido, vocês conhecem ele é bem branquinho, né? Ele ficou bem vermelho. Aí eu falei pro meu esposo assim, o que aconteceu? Por que vocês estão me olhando desse jeito? Quando eu falei assim, o médico veio e falou assim, fica calma, dona Helenice. Quando falou assim, eu já entendi o que tinha acontecido. A gente não queria fazer esse vídeo chorando, mas não tem jeito. Aí eu entendi o que tinha acontecido. E eu não acreditei. Eu falei assim, gente, vocês não falaram que a minha mãe estava de alta hoje? Aí o meu esposo falou, sim, bem. Ela estava de alta hoje. Ela estava muito bem. Só que quando foi 9h30 da noite, ela passou mal, muito mal, e não resistiu. Foi a mesma hora que eu senti aquela tristeza, aquela dor tão grande lá no hospital. Foi a hora que a minha mãe estava indo embora. E eu fui para casa. Aquele vazio, aquela dor tão grande. O meu esposo estava vindo do enterro da minha mãe. A minha mãe foi embora, eu não fui no enterro, eu não fui no velório, eu não fui em nada. Mas eu glorifico a Deus, porque eu sei que eu não ia aguentar ir no enterro, eu não ia aguentar ver a minha mãe no caixão. Eu sei que eu não ia suportar aquela cena. Deus me poupou. Me poupou. Dói. Sinto muita dor, muita tristeza. Hoje é 4 de maio, aniversário da minha mãe. Ela estaria fazendo hoje 89 anos. Mas eu glorifico a Deus por tudo. Porque Ele não permitiu a minha mãe ficar em cima de uma cama sofrendo. Porque Ele sabe que eu não ia suportar essa dor. A minha mãe foi embora com o Senhor. Tá com 10 meses. Me dói muito, muito triste. E nisso, eu fiquei ali em cima daquela cama por mais 3 meses, muito ruim. Só que eu não queria voltar para aquele hospital. E uma tristeza que não acabava. O meu marido ajudando em tudo. Sou muito grata a Deus pelo marido que ele me deu, pelos filhos, a minha nora. Ajudando em
tudo. Foram 3 meses em cima de uma cama. Meu marido cuidando da casa, o meu filho Davi estava desempregado, ajudando meu esposo, a minha nora, que é fisioterapeuta, me auxiliando, meu filho Tiago, no que ele podia fazer, ele fez. Eu glorifico a Deus pela minha família. Eu não sei de mim, que seria de mim se não fosse a minha família, porque foi momentos difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento, e sem contar que faltavam 2 meses para o casamento do meu filho, do Tiago. Ele correndo, arrumando os preparativos. A minha nora chegou e falou: sogra, você quer que a gente adie o casamento? Eu falei: não, filha, não quero. Se tem que casar, casa, porque não vai trazer minha mãe de volta. Eu tô aqui, eu tinha uns cabelos grandes, cheio, bonito, meu cabelo caiu tudo. Meu cabelo caiu, 80% do meu cabelo. Essas bolsas que vocês veem aqui, criou de tanto eu chorar quando eu estava com Covid, de tanto chorar. Isso aqui ficou alto. Depois, murchou, né? Mas ficou, essas bolsas. De tanto eu chorar, de tanto sofrer. Mas não faz mal, não. Estou viva. Estou aqui. Eu fui para cima de uma cama em maio. Eu saí de cima da cama no começo de agosto. E o casamento do meu filho já era comecinho de setembro. Então vocês imaginam. Eu não tinha vestido, eu não tinha sapato, eu não tinha ânimo, eu não tinha coragem. O meu primeiro filho casando e eu nessa tristeza que ninguém aguentava. Mas eu pedi na misericórdia do Senhor e o Senhor me deu força. E nisso, vou andar um pouquinho com vocês aqui, tá bom? Foi o casamento do meu filho, passaram-se 5 meses sem vir na chácara, né? Sendo que a gente vinha na chácara, toda semana a gente estava aqui nessa chácara. Porque aqui eu tenho a casa da minha mãe e tenho a minha casa. Da minha cozinha, da janela da minha cozinha, eu enxergo a cozinha da minha mãe e enxergava ela cozinhando na cozinha dela. Então é muito triste. E eu cheguei aqui nessa chácara, como vocês sabem que eu gosto muito de plantinha, eu amo as minhas plantinhas. E essa orquídea aqui, é aquela chuva de ouro. Ela estava toda carregada de flor. E eu comecei a conversar com ela e falei assim: menina, agora eu só tenho você para conversar. Não tenho mais a minha mãezinha. Falei para ela. E fui andando. No que eu fui andando, parece que falou assim nitidamente comigo. Falou: não, você tem a mim e o mundo inteiro para conversar. E eu fiquei quieta, né? E vim andando. Aqui é o pé de jabuticaba, que você já conhece. E eu gosto, eu fui falando com as minhas plantinhas, eu gosto das minhas plantinhas. Aí eu cheguei nessas aqui, essas orquídeas. Olha. E elas estavam todas carregadas, né? Toda cheia de florzinha. E eu fui e falei a mesma coisa. Falei: eu só tenho vocês para conversar. Eu não tenho mais a minha mãezinha para conversar. E falando, chorando, né? E mais uma vez eu ouvi: não, você tem a mim e o mundo todo. Aí eu fiquei assim, aí eu senti no meu coração: faz um canal no YouTube. E eu voltei para casa e falei para o meu filho Davi. Falei: filho, vou fazer um canal no YouTube. Ele olhou para mim e falou: quê, mãe? Falei: é isso aí, vou fazer um canal no YouTube, porque, gente, eu estava muito para baixo. Eu estava diagnosticada com depressão. Já estava tomando remédio de depressão e tudo mais, porque o baque foi muito difícil, né? E aí eu peguei e falei para ele, falei: eu vou fazer um canal no YouTube. E ele falou assim, mãe, eu faço para você o canal. Qual que é o nome do canal? Na hora veio no meu coração: Conversando com a Anice. Por isso que este canal tem esse título, Conversando com a Anice. E eu glorifico a Deus pela sua vida aí do outro lado. Muito obrigada a você que chegou no meu canal, você que é inscrito, você que conhece a minha história, que tem me acompanhado desde o começo. Tem um canal, está começando agora, é o pequeno. O meu canal é pequeno,
né? Não tem muitos inscritos, está crescendo ainda, mas não tem problema. Aqui no YouTube é muito difícil de crescer, mas não é impossível. E eu não estou em busca de dinheiro, eu estou em busca de qualidade de vida. Eu tenho me sentido bem. Depois que comecei este canal, foi quando eu comecei a me levantar. Porque eu me sinto bem estar falando com você que está aí do outro lado, porque eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você está me entendendo. Então você que assiste os meus vídeos, fale comigo, que quando eu puder eu comento ali. Muitos têm conversado comigo pelo Instagram, graças a Deus por isso, mas comente ali também no YouTube, tá bom? Muitos assistem ali no YouTube e comenta lá no Instagram. Eu fico maravilhada, todos são bem-vindos, mas comenta também aí no YouTube, porque é muito bom para a gente crescer. Deixa o like. Então foi por isso que eu fiz este canal. Depois que eu fiz este canal, que eu comecei a falar com vocês, a gravar vídeo, eu comecei a me levantar. Passou a tristeza? Não. Cessou as lágrimas? Também não. Trouxe minha mãe de volta? Também não. Mas eu me sinto muito melhor falando com vocês. E eu quero falar algo. Eu já tive testemunho que através deste canal, 2 pessoas já me falaram que estava vivendo também um período de luta e assistindo os vídeos, e eu procuro trazer uma palavra também bíblica, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, e a pessoa me falou: quando eu estou sozinho dentro de casa, é um senhor que ele ficou viúvo tem pouco tempo, eu assisto os vídeos conversando com a Anice e eu me sinto bem. Olha aí, gente. Então Deus tem os seus meios de trabalhar, Deus tem os seus meios de agir. Tem uma outra conhecida também que falou assim: eu estou viúva também há pouco tempo. Quando chega a noite, eu coloco os seus vídeos, vou assistir e eu me sinto bem. Então tudo isso, a glória seja dada a Deus, porque a Anice aqui não pode nada, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. Então esse é o motivo de ter formado este canal. E por que eu gravei hoje? Eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes, não consegui, porque eu começo a gravar, começo a chorar, começo isso, começo aquilo. Mas hoje, chorando ou não, eu falei, eu vou gravar, tá? Porque hoje é 4 de maio, aniversário da minha mãezinha. Ela não está aqui, mas para sempre esse dia será lembrado como aniversário da minha querida mãe. E eu quero colocar Dia das Mães esse vídeo para você em homenagem à minha mãe. É o primeiro ano que eu tô sem a minha mãe, mas quero dedicar a ela esta homenagem deste vídeo. Hoje é 4 de maio. No domingo agora será o Dia das Mães. E que Deus nos abençoe, a mim e a você. Você que tem a sua mãe, cuide, zele, ame, porque quando a gente pensa que não, acabou. Sou muito grata a Deus por esses 51 anos que eu vivi com a minha mãe. Em todo o tempo, 51 não, 52, né? Eu tenho 53. Então, em todo o tempo, Deus é bom. Eu agradeço a Deus por tudo, por tudo. A minha mãe era uma mulher de ouro e para sempre será lembrada como a coisa melhor que eu tinha na minha vida. O meu pai também era um homem excelente. Dia 2 de janeiro, agora fez 28 anos que o meu pai partiu. Também foi de repente. Meu pai levou um tombo, bateu a cabeça, viveu 4 dias e faleceu. A minha mãe estava ótima, de uma dor nas costas também foi embora. Então eu sinto assim como se eles fossem arrancados de mim. Mas Deus sabe o que faz, né? E eu glorifico a Deus por tudo. Obrigado. O vídeo ficou um pouco longo, mas esse é o motivo, tá bom? Deste canal. Todos sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E é nós aqui,
conversando com a Anice. Até a próxima. Fique com Deus. E um grande abraço a todas as mães neste grande dia. E eu vou deixar aí a lembrança do último abraço que eu dei na minha mãe, tá bom? Que foi no Dia das Mães e no dia do aniversário dela, no ano passado. Hoje fazem 10 meses que a minha mãe partiu, mas ela tá aqui, ó, vivinha. Beijo, até a próxima. Ô, dona Anaí! Parabéns! Vamos lá! Parabéns pra você nessa data querida. É lá, ó. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. E pra dona Anaí nada? Tudo! É bênção! É bênção sem medida! E Viva! e amém! Naí! Ei!